Portal RMS News, podcast Hora da Verdade, todas as quintas-feiras, 21 horas, transmitido na TV stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizou mais uma reunião da Frente Parlamentar pela implantação das escolas cívico-militares. O objetivo do encontro foi reforçar o trabalho de conscientização sobre o programa pelo Estado. O governo do Estado de São Paulo anunciou que o programa de escolas cívico-militares será implementado a partir do segundo semestre de 2025, com aulas previstas para iniciar em 28 de julho. Em Sorocaba, 6 escolas estaduais da cidade manifestaram interesse, estão aptas para participar da consulta pública. Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, Estadão, a Escola Francisco Camargo César, professor Lauro Sanches, professor Renato Sêneca de Sá Fleury, professor Antônio Cordeiro e professor Jorge Madureira. De acordo com a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, a consulta pública será retomada para decidir quais unidades efetivamente integrarão o programa. Integrante da equipe de formadores de opinião independentes, Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional. Doutora Emanuela, quando ainda do governo Bolsonaro, esse tema da escola cívico-militar entrou na pauta das discussões, falava-se que a iniciativa naquele momento esbarrava no campo da inconstitucionalidade. Qual é o cenário hoje, dentro do aspecto constitucional, e o seu olhar sobre esta iniciativa que parece querer ganhar força novamente em muitas cidades e estados brasileiros com governos de direita? Satisfação imensa, doutora. Satisfação é minha, Oliveira, ainda mais para vir falar de um assunto tão importante, né? Sempre a gente falando do ponto de vista do direito, do olhar constitucional da legislação. Bom, esse assunto ele está longe ainda de ter uma decisão, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal ele ainda não tomou uma posição definitiva, né? Esse assunto é extremamente complexo sobre a questão das escolas cívico-militares, não só no Estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. Recentemente, em relação ao Estado de São Paulo, o ministro Gilmar Mendes derrubou uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que suspendia a lei que instituía o modelo da escola cívico-militar no Estado. Então, existia uma liminar que impedia que o Estado implementasse esse modelo. Porém, com a decisão do Gilmar Mendes, que ainda vai ser reavaliada e pode cair a qualquer momento, o governo do Estado quer dar início a esse modelo. Mas a gente tem que lembrar que a própria Advocacia Geral da União, que funciona como se fosse o Ministério Público, aí no caso, né, nesse processo, ele considera o modelo de escola cívico-militar em São Paulo totalmente inconstitucional, pois implicaria na contratação de militares da reserva para cuidar de disciplina nas escolas. A gente sabe que quem tem capacidade e estuda para lecionar é o professor. Então, seria ali um desvio de função, né? E por isso seria totalmente inconstitucional esse modelo. No próprio STF, a gente pode falar que ainda não tem uma decisão, porque ele não se posicionou definitivamente sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse modelo de escola cívico-militar. A Corte ainda aguarda aí o mérito das ações, porque existe as ADIs, que são ações diretas de inconstitucionalidade. E isso questiona esse modelo. Então, é muito prematuro que o governo Tarcísio queira implementar esse modelo e também no metade do ano letivo, que a gente sabe que vai ser um prejuízo da mudança de paradigma e mudança de modelo para essas escolas. Então, em resumo, o próprio STF tem uma posição cautelosa sobre esse assunto. São Paulo deveria aguardar esse julgamento de mérito para que não aconteça de implementar, se gastar dinheiro, ter mudança de gestão e, de repente, aí ter uma inconstitucionalidade declarada. E
isso é a questão legal, né? Então, é uma grande insegurança jurídica que o governo do estado queira implementar isso agora, ainda esse ano. Em relação à questão pedagógica, todo mundo que entende de educação fala que isso é totalmente nefasto, porque não se provou que o modelo de escola cívico-militar seja melhor do que o que hoje tem sido feito nas escolas. Talvez era melhor do que pagar para o militar da reserva vir dar aula, melhorar o salário dos professores, ter aí uma melhor condição das escolas, que a gente sabe que no estado de São Paulo as escolas estão em estado deplorável, não só físico, como a questão da segurança e outras coisas. E, por fim, a gente tem aquele ditado, né, que lugar de militar é na caserna ou na trincheira defendendo o país. Então, cada um no seu quadrado. É nefasto esse programa. Eu acho que vai ser declarado inconstitucional, porque já tem um parecer da AGU, e a gente sabe que é só para favorecer esses aposentados, né, esses militares que estão de pijama e querem vir aí se meter numa área que eles não entendem de forma nenhuma. Doutora Emanuela, a gente acompanhou bem essa discussão desde o nascedouro, né? Ainda na bancada da Rádio Cacique, afiliada da Bandeirantes à época, todas as manhãs a gente estava ali debatendo esse tema, inclusive com professores, pais e alunos sobre essa questão. Agora, um dos pontos e justificativas que apresentam os idealizadores dessa proposta é que os professores, ou seja, que os militares não entrarão em sala de aula para ministrar aula, e sim na parte administrativa dessas unidades. E isto daria legalidade para justamente implantar esse sistema. Essa questão, hoje, no projeto atual, ela ficou clara ou ainda estamos num cenário nebuloso que você não consegue ainda interpretar se a partir do momento que, de fato, eles assumirem essas unidades, eles também terão aí acesso às salas de aula para ministrar aula aos nossos alunos? Bom, é importante a gente falar que a questão da inconstitucionalidade não gira só em torno da contratação de militares para ministrar aula. Existem críticas pedagógicas ao projeto e críticas sociais, né? A primeira e mais importante crítica pedagógica é o modelo autoritário, né? As escolas civis militares, elas têm um modelo autoritário de ensino, né? Que pode limitar a criatividade, a autonomia dos estudantes. E foca muito em disciplina, em detrimento do conhecimento. Então, essa abordagem, que muitas vezes é punitiva, né? Ela não é inclusiva, ela não é focada no desenvolvimento do estudante. Então, não é só uma questão de contratação de fora de colocar o militar para dentro da sala de aula. O fato dele talvez coordenar, né, as escolas, também existe críticas e se discute a inconstitucionalidade. Também tem a questão das críticas sociais, que é a questão da militarização. Nós estamos vivendo um processo hoje que se discute, inclusive, a desmilitarização das polícias. Então, como é que você quer militarizar a escola, né? A presença de militares nas escolas é vista como uma nova forma de militarização da educação, e que pode ser problemático, porque nós hoje vivemos uma sociedade democrática. O nosso ensino é plural, inclusivista, né? Ele é laico, então seria muito complicado você querer militarizar a educação. E, por fim, a desigualdade. Hoje existe no Brasil, e principalmente no estado de São Paulo, uma unidade, uma forma de modelo de ensino única. Quando você coloca uma forma de modelo de educação diferente das demais, você pode criar aí uma desigualdade, né? Porque você está fazendo que você vai atrair estudantes de um tipo de ensino e estudantes de um outro modelo. Então, isso não pode, porque o Estado, ele prima pela questão da isonomia. E tem as críticas políticas também, da instrumentalização política dessas escolas cívico-militares, que é defendida por um pensamento ideológico, que é a direita, né? Tem a questão da violação dos direitos humanos, que já foi constatada em algumas escolas cívico-militares que foram implementadas no Brasil, inclusive a questão da liberdade de associação dos grêmios estudantis, da falta de manifestação crítica dos estudantes dentro das próprias escolas, né? A falta de transparência, porque a gente sabe que a caixa preta
dos conjuntos militares é muito mais fechada do que quando você tem uma ampla liberdade em relação ao poder público, e o desrespeito à diversidade, né? Você vai ter um único pensamento dentro da escola, e a gente sabe que sendo laico o Estado e sendo democrático, esse tipo de modelo não pode se constituir, né, no Estado democrático de direito. Então, na minha opinião, além de ser um modelo totalmente arcaico e fora de propósito, porque a educação tem que ser livre, plural, diversa, inclusiva, né, e laica, existe também a questão de que eles não são preparados para isso. Como eu sempre digo, guarda militar é na caserna ou na trincheira defendendo o país. Doutora Emanuela Barros, esse tema é polêmico, nós estamos discutindo aí já desde ali de 2018, 2017, achei que chegaríamos neste momento já com forma consolidada, mas parece que cada momento se renova a discussão. Agora é importante, a doutora coloca sobre o aspecto... Só lembrando, sim, coisa que no próprio município de Sorocaba essa discussão já foi passada, né? E a Pré-UESP tem, inclusive, uma liminar que julgou inconstitucional também aqui. Então, assim, eu acho que se o Estado de São Paulo implementasse um modelo de valorização do professor, né, implementasse um modelo de uma educação de liberdade, né, mas que pudesse valorizar o conhecimento, talvez uma reformulação para que as escolas pudessem ser em tempo integral, mas não implementasse outras matérias, né, por exemplo, esportes, artes, né, ciências, implementasse um modelo que, infelizmente, está lá no Plano Nacional da Educação, mas muitas vezes o Estado de São Paulo desvincula isso. Eu tenho certeza que a resposta para os alunos, para os pais, para a sociedade seria muito melhor do que gastar dinheiro com gente que não entende e quer se meter em educação. Eu gosto muito da fala da doutora. A doutora, inclusive, colocou fez uma observação aí que eu gostei. E agora eu queria dizer o seguinte: tudo isso nasce também a partir do momento em que nós temos divergências dentro de linhas ideológicas, né? E a gente sabe as críticas severas da direita em relação ao método Paulo Freire, né? O que eu falo que eu gostei da tua fala aí foi justamente em relação à escola em tempo integral, que lá no passado era bem distante da nossa realidade, e a gente vê sendo implantado em quase todo o Brasil hoje, que parece que é um avanço muito importante de envolvimento das crianças dentro da sala de aula, no ambiente de estudo. Mas daí surge, essa divergência começa ali com o método Paulo Freire, né? Da direita colocando as suas posições, a esquerda fazendo as suas defesas em relação a isso. Daí, onde que eu quero chegar? Porque a nossa conversa é constitucional. A nossa base foi dentro dessa matéria, dentro desse contexto contigo, porque existe uma pendência ainda no STF, né, que a gente vem acompanhando ao longo dos tempos. Eu te pergunto o seguinte: dentro desse contexto de divergência, não fomos nós mesmos, a sociedade, que nos perdemos em termos de discussão? Se você conseguisse pegar, por exemplo, aquilo que estabelece o método Paulo Freire e outros anseios da sociedade e criar um projeto único de educação para o Brasil que contemplasse a todos, nós não teríamos aí criado um caminho, uma terceira via que pudesse contemplar a todos, mesmo que não de forma ampla, mas que satisfazesse aí a sociedade de direita, de centro, de esquerda, de extremos, e que pudéssemos caminhar de uma forma mais harmoniosa, doutora Emanuela? Com certeza, Oliveira, eu acho que a gente tem que se apegar em exemplos que já deram certo, né? Em relação ao Paulo Freire, eu quero só dizer uma coisa que muitas pessoas desconhecem. Porque hoje em dia, a população tem se informado por fake news. Eu quero dizer que o Paulo Freire é o único intelectual brasileiro que é estudado no mundo inteiro, né? Muitos países que estão considerados capitalistas e de direita adotam o método Paulo Freire
para poder do ensino, porque é um método consagrado. Então, assim, Paulo Freire nunca foi comunista, nunca pregou ideologia de esquerda ou de qualquer ideologia que seja. Ele pregava uma educação libertária, uma educação que você conseguia que o estudante tivesse autonomia para aprender e que conhecimento fosse a coisa mais importante. Eu acho que no Brasil a gente tem modelos implementados que mostram a importância da valorização do professor, do estudante, do contexto, né, onde essa criança estuda. Por exemplo, o Ceará, que já foi um país, ou será que já foi um estado do Nordeste que teve índices do INDEB bastante baixo? Hoje, né, com uma mudança de uma educação inclusiva, plural, libertária, construtivista, ele tem índices do INDEB, que eu acho que é um dos estados mais bem conceituados. E Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Ciência, na parte de linguagem, eles têm ganhado tudo isso aí. Por quê? Porque eles investiram, primeiro, num piso do professor, então o professor que ganha bem, eles diminuíram o número de alunos em sala de aula, eles reformularam todo um programa de educação, principalmente de creches, da qual a criança tinha uma autonomia, um aprendizado muito mais efetivo. Então, existe já, o Brasil já foi modelo. Eu posso dizer Sorocaba. Sorocaba já foi modelo de educação. Nós tínhamos aqui, né, projetos inclusivos, como os amigos do Zig, que trabalhava, que a criança levava para casa um bonequinho falando da questão PCD. Nós tínhamos aqui os congressos de educação, né, que vinham pessoas muito capacitadas para fazer. Eu acho que você precisa ter uma educação, uma capacitação contínua, uma formação contínua. Hoje eu tenho conversado com algumas pessoas, por exemplo, porque a educação ela começa já nos primeiros anos da escola, porque a educação não é só a escrita, a linguagem, mas é todo um contexto social. E a gente tem creche em Sorocaba que tem 20 e poucos alunos para 2 cuidadoras, né? Que a criança fica ali meio que... A gente já teve exemplos de criança que era trancada aqui num cercadinho, né? Recentemente, foi matéria da mídia nacional. Nós tivemos problemas na escola. Hoje a gente tem escola... em Sorocaba e no estado, da questão dos professores auxiliares, porque você não tem uma política de implementação de um plano de carreira do professor, então você tem professor que fica dando aula aí sem estar efetivado realmente no estado, e tem essa coisa, né, do estado de São Paulo ter contratado um marqueteiro lá do Paraná, que é o secretário que hoje tudo é feito num programa de computador, da qual você castrou a liberdade de cátedra do professor, porque o professor ele faz o plano de aula, ele quer falar sobre os assuntos. Quando isso vem pronto, quando isso vem já um modelo já sem... a educação tem que ser dinâmica, você tem que fazer que o aluno pense. Eu não vejo mais, por exemplo, os clubes de leitura que a gente tinha antes, correto, as bibliotecas, os cines debates. Hoje em dia, a inteligência artificial está aí também para auxiliar. E quantas escolas públicas que fornecem material para isso? A gente teve esse problema na pandemia. Na pandemia, enquanto os alunos das escolas privadas recebiam tablets, computadores, tinham internet, muitas vezes o aluno da rede pública ficou 2 anos sem ter nenhuma aula. E tem a questão social. Eu sempre falo que é muito difícil um aluno aprender se ele está com fome. Eu já tive oportunidade de atender pessoas, por exemplo, bairro de Georgeta, que a criança ia para comer. Aí ela comia tanto que ela passava mal e não conseguia ficar na sala de aula. Então, assim, o Brasil precisa resolver questões sociais complexas e que envolve a educação. Não é militarizando a educação que você vai resolver as questões sociais, que você vai resolver a questão da inclusão. Por exemplo, hoje, a educação ela é inclusiva. Então, você vai colocar crianças que são neurodivergentes, crianças que têm a capacidade limitada no audiovisual, na capacidade motora. Tem escolas que não têm acessibilidade. Como é que você vai colocar uma criança cadeirante? Tem escolas que não têm lousa. Sorocaba uma vez comprou várias lousas digitais para que seja feita a questão da internet, e não tinha internet na lousa. Tem escola que chove dentro, pior, mais do que chove fora. Como é que você vai falar? Então, assim,
Existem problemas pontuais, muito mais importantes para ser resolvido, né? E o modelo tem que ser único, aquilo que você falou. Aqui não se discute ideologia na escola, se discute sistema e métodos de educação. E educação tem que ser livre, o pensamento é livre, né? A construção dá essa coisa. E se a gente tivesse muito mais Paulo Freire, né, para adotar em sistema de educação, como a Islândia, como, para você ter uma ideia, Harvard estuda Paulo Freire, né? A gente fala tanto dos Estados Unidos valoriza esse educador e a gente aqui acha que o cara tem que ser banido das escolas. Então, assim, falta conhecimento, mas falta uma coisa básica, que é quem entende de educação, falar sobre educação. É aquela coisa, cada um no seu quadrado. Doutora Emanuela, obrigado pela aula, pela reflexão que nos faz ter nesta hora da verdade do portal RMS News, entendendo, compreendendo todos esses cenários para que aqueles que nos acompanham também possam refletir no dia a dia esse tema que vai continuar em pauta. E que bom que possa continuar em pauta, mas que possamos ter uma decisão, uma solução, ou seja, um caminho, voltando a um caminho suave, como era aquela cartilha que a gente estudava na nossa época, né? Ele conduzindo para uma sociedade melhor. Muito obrigado, até a próxima, doutora Emanuela. Eu que agradeço, Oliveira, até mais. Agradecido, doutora Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional, analisando este cenário na hora da verdade, em que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizou mais uma reunião da Frente Parlamentar pela implementação das escolas cívicos militares no Estado de São Paulo. Portal RMS News, podcast Hora da Verdade, todas as quintas-feiras, 21 horas, transmitido na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify.